Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema conclave. Qual o perfil do próximo Papa? 2 pontos de vista do professor Pedro Paulo Funari, professor titular da Unicamp, ele que é arqueólogo, antropólogo social e historiador, especialista na cultura judaica, cristianismo e religiosidades. Professor Pedro Paulo, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto, bom dia. Olha, prazer, Márcio, estar aqui, uma satisfação muito grande. E participa conosco pela primeira vez também a irmã Ana Maria Fedeli, que é doutora em literatura pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, doutora em filosofia pela PUC São Paulo e coordena o Centro de Estudos Santa Escolástica da Fraternidade São Paulo. Irmã Ana Maria, grande prazer em tê-la participando pela primeira vez do Contraponto. Bom dia. O prazer é meu, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer para mim, uma honra estar sendo convidada para esse debate sobre um tema, Márcio, que eu vou confessar de que eu sei muito pouco. Então, mas em todo caso, nós temos um grande especialista, que é o professor Pedro aqui, e eu vou dar, digamos, não sei, acho que você queria um pouco isso, uma visão de alguém religioso. Pode ser, então esse aspecto eu vou poder contribuir. Esse é o verdadeiro espírito, exatamente, desse convite, professora, pela sua sensibilidade e principalmente por trazer-nos esse olhar interno da igreja. E os cardeais presentes em Roma, eles concordaram em iniciar o conclave no próximo dia 7 de maio. E o conclave, ele acontece na Capela Sistina, e que permanecerá fechada para visitantes durante esses dias. Todos os procedimentos eleitorais ocorrem exclusivamente na Capela Sistina, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, e que permanece, então, completamente selado até que a eleição seja concluída. E durante esse processo eleitoral, os eleitores cardeais, eles devem se abster de enviar cartas, envolver em conversas, incluindo telefonemas, exceto em casos de extrema urgência. E para eleger validamente um novo Papa, é necessária uma maioria de 2/3 dos eleitores. E se o número total de eleitores não for igualmente divisível por 3, então é necessário um voto adicional. E se a votação começar na tarde do primeiro dia, haverá apenas uma cédula, e nos dias seguintes, 2 cédulas são realizadas pela manhã e 2 no período da tarde. Bem, a irmã Ana, ela na chamada do nosso contraponto, afirmou, de acordo com um ditado italiano, que depois de um papa gordo, sempre vem um papa magro. E isso aguçou a curiosidade de muitos de nossos ouvintes, que tentaram até pesquisar no Google. E aí eu pergunto, irmã, ele seria magro por falta de apetite em promover grandes mudanças? Olha, exatamente. O que é que o provérbio quer dizer? O que os italianos querem dizer com isso? Que, muitas vezes, um pontificado, ele é analisado por aquilo que você puder encontrar de excessivo ou defeituoso nele. E que muitas vezes o Papa que vem a ser eleito, ele é eleito mais porque se procura evitar algum tipo de atitude que não foi tão apreciada no antecedente, do que propriamente está buscando qualidades objetivas. É isso que os italianos querem dizer com esse voto, que frequentemente o Papa é escolhido mais como isto não é o que nós queremos, do que o que nós queremos é isto. Então, é isso que significa. Mas, claro, Márcio, como tudo aquilo que é humano, em que joga a liberdade humana, e como eu comentei com você, como todos os nossos ouvintes sabem, um evento deste que envolve tantos jogos políticos, não é? Porque você sabe, eu sendo uma pessoa religiosa, eu acredito profundamente. O Espírito Santo vai agir no concílio? Vai. Mas Deus, o Espírito Santo, nunca força ninguém.
Eu acredito, Deus age nas nossas vidas todos os dias, mas nós somos profundamente livres e nós fazemos o que nós queremos. Então, o Espírito Santo vai agir, mas há uma série enorme de jogos políticos que vão estar atuando, e atuando muito. E além desse provérbio do Papa Gordo e do Papa Magro, ainda na semana passada, a Time fez uma reportagem sobre o conclave, e a manchete era o quê? A história ensina que a única recorrência é a surpresa. Então, o professor Pedro e eu, nós sabemos que nós somos convidados meio para uma ratoeira, porque dar palpite em conclave é o jeito certo da gente passar vergonha depois. Não é? Porque o mais conhecido dos provérbios é aquele que todo mundo, que nem agora, todo mundo acha, bom, qual é o candidato, assim, se você está fazendo uma aposta e você não quer perder dinheiro, em quem você vai votar? No Parolin. É o que todo mundo pensa. E eu acho que essa é a maior garantia que nós temos, que o Parolin não vai ser eleito. Porque todo mundo que entra papa no conclave sai cardeal. Então, é isso que o senhor não acha, professor Pedro? Outra ponta, professor Pedro. Sim, irmã Ana Maria, eu acho que as suas considerações são muito pertinentes pelo seguinte, porque é uma coisa bastante complexa, com muitos fatores, né? Você disse aí do Parolin, que é o atual secretário de Estado, braço direito, então, do Papa Francisco, e o que acontece? Eu acho que a imprevisibilidade é tanta que às vezes acontece o previsível. Exatamente. Por que eu digo isso? Porque na vez anterior, nas duas anteriores, quer dizer, quando foi o Ratzinger foi eleito Papa Bento XVI. Então, e aí, professor, deixa eu ver, não veio o Papa Magro depois do gordo, não é verdade? Não, veio o gordinho e o mais gordinho ainda. Não é? Exatamente. E ele era, assim, todos diziam que era a vez do Ratzinger, e foi mesmo. E foi mesmo. E foi mesmo. Então, eu acho que é difícil dizer excluir. Eu acho que há fatores que estão para além da nossa conhecimento. Agora, no caso específico aí, eu acho que também existe algumas características que devem ser levadas em conta, não para um nome, mas para as possibilidades, porque nós temos 80% dos cardeais nomeados pelo Papa Francisco. Isso significa que eu acho que há uma certa conformidade, uma certa unidade, uma certa coerência dada pela nomeação pelo Francisco, que foi esta opção do Papa por uma igreja do povo, preferencialmente dos excluídos, da periferia do mundo, com cardeais de regiões afastadas da Europa, mesmo em casos em que há poucos fiéis, né, países cardeais com pouca rebanho, digamos assim. Então, essas características eu acho que vão pesar muito, naturalmente. Não nos esqueçamos, no entanto, e isso também é importantíssimo, que o Papa Francisco Bergoglio foi nomeado, ele foi nomeado pelo João Paulo II. Então, portanto, ele vem das nomeações de João Paulo II. Então, quer dizer que isso também devemos ter em conta, né? Quer dizer que não há uma previsibilidade total. Mas eu acho que essa questão de uma certa visão preferencialmente para os pobres, eu acho que esse é um ponto importante. E aí eu acho que a segunda questão que muitas vezes passa despercebido é o fato de que o Papa Francisco, assim como os outros, mas o Francisco, falando agora especificamente do Papa Francisco,
ele seguiu, aí lembra o João Paulo II e o Ratzinger, ele seguiu, eu diria, 100% da doutrina, né? Eu não vejo nenhuma das decisões que ele tomou, em nenhum momento, que não tenha sido precedida por decisões, inclusive recentes, ou seja, recentes, do próprio João Paulo II e do próprio Ratzinger, que haviam sido tomadas e que ele deu, talvez, uma feição, isso seguramente, uma feição popular, uma feição, digamos assim, a maneira dele, muito carismática e muito específica do Papa. Mas a postura dele é uma postura que já estava lá com os seus antecessores imediatos. Então, eu creio que esse outro segundo ponto também, eu acho que não esperemos, eu não espero, acho que não se espera, de maneira alguma, que o cardeal escolhido vá, digamos assim, reverter qualquer dogma, nem dogma eu diria, tradição, porque dogma é uma coisa mais teológica. Mais difícil de mexer. Mas tradição, quer dizer, vai continuar com os princípios que têm sido adotados desde, no mínimo, eu diria, século XIX, final do século XIX, com a encíclica Rerum Novarum, e a questão da face à modernidade, aos trabalhadores. Eu acho que é esse perfil que, desde aquele momento até hoje, tem prevalecido. Bom, como nós estamos no terreno dos prognósticos, né? Falando exatamente a respeito da eleição do Papa, eu quero fazer uma analogia com o futebol, porque no Brasil, né, irmã, todo mundo se considera técnico de futebol, né? Então, todo mundo dá o seu palpite, todo mundo entende. E aí, nessa analogia que eu quero fazer com o futebol, eu coloco exatamente o conselho deliberativo das agremiações esportivas. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: o presidente que está concorrendo à reeleição, muitas vezes ele usa de artifício de remanejar ou pelo menos introduzir no Conselho Deliberativo alguns correligionários, o que pressupõe que ele estaria candidatíssimo, vitorioso nas eleições. E muitas vezes quebra a cara porque essas pessoas acabam não votando nele. Agora, transportando exatamente para o conclave, o professor Funari falou exatamente dessa influência que os cardeais que foram escolhidos pelo Papa Francisco poderiam exatamente obedecer essa mesma linha filosófica da questão da igreja. Então, eu gostaria de conhecer qual a sua avaliação sobre a gestão na igreja do Papa Francisco e qual a possibilidade exatamente que existe dessa convergência desses cardeais que foram empossados pelo Papa Francisco. Agora o senhor quer falar com quem? Com o professor ou comigo? A irmã Ana. Comigo. Então, é muito interessante a observação que o professor fez sobre essa questão de 80% ser nomeado pelo Papa Francisco. Claro que isso sem dúvida, é uma ação política. Ele estava preparando uma sucessão e ele a preparou muito bem preparada. Com o que o professor disse sobre essa continuidade nos pontificados, eu tenho a impressão que em 2 pontos o Papa Francisco, ele, digamos, se afastou um pouco da linha João Paulo II Ratzinger, que são a questão da família e a questão da liturgia. O Papa João Paulo II, ele tinha feito várias leis abrindo a possibilidade do uso daquilo que se chama do usus antiquor. A liturgia que foi, digamos, renovada pelo Concílio Vaticano II, ele permitiu que quem quisesse, mas ainda com bastantes restrições, usasse a anterior. Já o Papa Ratzinger meio tirou as restrições e abriu isso completamente. E também, em questão de família, o Papa João Paulo II, muito marcadamente, mas também o Papa Ratzinger, são muito mais, digamos, conservadores do que o Papa Francisco. Então, nesses 2 aspectos, eu acho que ele se afastou um pouco da linha. Agora, na questão toda de abertura com os pobres, aí me parece que sim, que há uma continuidade muito marcada na ação
não digo já nem dele, dos papas anteriores mesmo. Agora, achei muito interessante a sua observação. Eu não entendo nada de futebol, nem sei o que é conselho deliberativo, mas, de fato, nós temos uma garantia de que os cardeais escolhidos pelo Papa vão votar num candidato que seria o candidato do Papa. Nós não temos. É provável? É possível, é possibilíssimo. É provável? Parece provável. Eu vi alguns analistas dizendo que talvez o Parolin, em vez de ser eleito, vá, digamos assim, fazer um Papa. Que ele vai escolher alguém da linha dele, e aí essas pessoas é que vão, essa pessoa é que vai assumir essa tarefa, digamos, de receber os votos. Talvez possa ser justamente por ser uma pessoa de menor exposição, uma pessoa de uma aceitação mais consensual. Uma outra coisa que se tem falado bastante também é a questão do Papa africano. E aí tem o cardeal Ombongo que tem assim, ele tem muito marcadamente, como disse o professor, essa linha dos pobres, porque ele é um homem do terceiro mundo, e isso para ele é uma questão extremamente importante. Por outro lado, ele é, na questão litúrgica, mais aberto que o Papa Francisco. O Papa Francisco fez muita questão que só se use a liturgia renovada. O cardeal, aliás, a África, de uma maneira geral, é muito mais aberta nessa questão, muito mais disposta. Agora, em família, o cardeal é muito mais João Paulo II do que Papa Francisco. Mas tem se falado muito dele, porque nunca houve um Papa africano. Ele é uma pessoa de boa comunicação, de bastante trânsito. E então, é uma possibilidade. É uma possibilidade. O que o senhor acha, professor, dessa questão do Papa africano? Olha, irmã Ana Maria, eu primeiro acho que a senhora falou muito bem a respeito desse caráter no caso do Papa Francisco, que alguns disseram também ser um pouco centralizador, quando a professora, a irmã, mencionou a questão do ritual antigo, que ele restringiu, e também com relação à família. Eu acho que esses dois aspectos nos levam para uma questão que está sendo colocada. Em que medida os cardeais vão ter a ideia, vão estar atentos à ideia de incluir conservadores, e incluir conservadores significa, no caso a senhora citou muito bem a África, mas não só, não é só na África que isso ocorre. Os Estados Unidos, importantíssimos nessa área. Os Estados Unidos também. Então, a inclusão de conservadores, eu acho que esse é um aspecto que a senhora mencionou muito bem, e que o Bento XVI, acho que a senhora disse muito bem, ele sinalizou bem essa ideia de permitir que fosse feita uma variedade de comportamentos, dependendo das circunstâncias. Isso tem muito é interessante porque o Bento XVI não era jesuíta. O Papa Francisco, sim, mas essa é uma atitude bem de jesuíta. Mas jesuíta, é verdade. Você adapta às circunstâncias, né? Adapta às circunstâncias. Então, eu acho que a senhora tem razão, que esse vai ser um aspecto, vai ser considerado. A respeito da família, eu creio que é mais difícil digamos, um ponto de convergência, pelo fato de que, justamente, boa parte do planeta, como a irmã disse, lembrou a África em particular, vai na direção da família tradicional, enquanto que existe um outro lado, que foi o que o Papa Francisco procurou acolher, que é a ideia de que no Ocidente, mas não só, principalmente, que eu diria do Papa Francisco, foi a
a Eucaristia para os de segundas núpcias. Isso. Eu acho que esse foi uma coisa que, digamos assim, foi muito importante, porque existem muitos católicos de segundas, terceiras núpcias. Então, eu acho que esse foi uma abertura. Então, eu acho que esse aí é difícil vai ser um pouco mais difícil de conciliar essa, por um lado, família tradicional, mas por outro lado, uma abertura para a diversidade de famílias que são católicas, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, aí no caso específico de quem escolher, eu acho que a irmã primeiro, eu acho que a ideia do Parolin como uma figura que pode ajudar a escolher, eu acho que tem razão, porque o Parolin, ele é um diplomata. E não que ele não possa ser o escolhido, porque já houve diplomatas, não é problema nenhum, mas eu digo, ele tem um perfil, digamos, de bastidor, de fazer a diplomacia, e não estar na ativa. Concordo. Segundo, quem estaria? Eu acho que aí o carisma é um fator que a gente subestima, mas que no caso do Bergoglio foi muito importante para a sua eleição, porque ele falou pouco, porque todos falam pouco, né? No Congresso, mas ele falou pouco, mas impressionou. E eu acho que também nesse momento agora a mesma coisa. Então aí eu acho que tanto algum candidato africano quanto algum cardeal africano ou mesmo lá das Filipinas, eu acho que entra um pouco nessa linha. Nessa liga. Nessa linha. E o filipino tem uma vantagem, na minha opinião, o fato dele falar muitos idiomas. Inglês em particular, porque é a segunda língua lá nas Filipinas. Das Filipinas. Né? Então, e talvez seja menos. A senhora falou dos africanos, mas eu vejo que o problema que eu ainda vejo nesses cardeais africanos um pouco conservadores é justamente criar uma nova divisão, quer dizer, é preferível talvez uma pessoa menos tão, assim, né, rígida, né? Talvez uma pessoa que, sendo carismática, mas ao mesmo tempo tente manter, como eu disse, todo mundo. Eu acho que a questão que o Papa Francisco encantou muito, que a gente viu, foi ele falar que a igreja é para todos e para todos, né? Essa frase do Papa Francisco marcou todo mundo. Então, eu acho que o sucessor também não pode retornar. Eu espero, então, que o sucessor seja uma pessoa de linha média. Exatamente. Eu queria colocar para a irmã Ana que a senhora identificou o conclave como um grande evento político, irmã. Em 2007 a 2013, o Papa Bento XVI, ele reiterou que uma maioria de 2/3 dos votos seria necessária exatamente para eleger o novo Papa. E ele também reafirmou penalidades por violações de sigilo. E o sigilo em torno do conclave, ele garante que o lançamento das cédulas permaneça confidencial, sem qualquer interferência externa. E aí eu pergunto, qual o grau de confiança dessas penalidades por violações de sigilo, irmã? É que tudo vai depender muito, Márcio, da consciência da pessoa. Porque, no fundo, é isso. Porque impedir fisicamente a violação de sigilo é completamente impossível. E as penas, Márcio, não é que ninguém vai ser preso, não é que ninguém... Não, as penas são puramente espirituais. Então, tudo vai depender muito da importância que a pessoa der a essas penalidades espirituais. Porque pode ser que alguém te diga assim, Márcia, se você fizer isso, você está excomungado. E você fala, ai meu Deus, que desgraça, e agora o que eu vou fazer na minha vida? E que alguém te fale também, ou para uma outra pessoa alguém diga, se você fizer isso, você está excomungado, e a pessoa fala, e daí? Mas imagina se eu estou me importando com isso. Claro que eu não estou me importando com isso. Então, Márcio, é muito difícil a gente dizer. E o que a história nos mostra? Mesmo a história recente, que muitas vezes o sigilo é quebrado.
Mesmo porque, ainda no, acho que não me engano, no conclave de 2013, né, tinha um cardeal filipino, se não me engano, professor Pedro, que tinha um diário, e aí ele morreu e o diário foi todo publicado. E estava tudo lá, ele voltava para a cela no conclave e anotava tudo, e estava tudo lá, enfim, e foi tudo publicado. Mas você sabe, a influência política está muito além de alguma coisa que possa acontecer no conclave. Muito antes, quer dizer, porque o Papa Francisco era um homem de uma certa idade. Há um certo tempo se sabia que ele tinha câncer. Uma amiga minha, juíza, em fevereiro, um amigo dela escreveu para ela contando. Conversei com o cardeal tal. Ele me disse que o Papa está com câncer muito adiantado. Perguntei a ele, teremos então um conclave antes do Natal? E ele me respondeu, não, antes da Páscoa. No que errou o cardeal, né? Porque o Papa morreu no dia seguinte da Páscoa. Mas, claro, Márcio, que se esse cardeal comentava isso com o amigo da minha amiga, que não é ninguém. Então, o senhor imagina que nas cúpulas, todo mundo já sabia de tudo isso muito, muito, muito antes. E é claro que tudo isso dá ocasião de um monte de ação, de um monte de encontros e de conversas e de combinações, porque é assim que o mundo funciona, né? É assim que o mundo age. Todas as pessoas inteligentes, os cardeais normalmente são pessoas inteligentes, procuram trabalhar para fazer com que os seus planos deem certo. Aquilo que eles julgam que é o melhor, aos mais bem intencionados, que eu julgo que é o melhor para a igreja, certamente vai haver também, Márcio, porque isso é humano, gente interessada na própria carreira, ou na carreira dos seus amigos. Você leu, Márcio, um livro que acabou de ser lançado em português, chamado Assassinato no 33º Grau? Não. É um livro escrito por um padre, mas foi muito amigo do cardeal Guignon. O cardeal Guignon foi o padre encarregado pelo Paulo VI de estudar a questão das relações da maçonaria com a igreja. E esse padre Moore, era amigo dele, amigo íntimo naquela ocasião. E ele conta toda a história desse estudo. Ele não conta o que estava na investigação, porque isso o cardeal nunca mostrou a ele. Mas o livro é muito interessante, porque ele te mostra essas políticas funcionando, Márcio. Eu te recomendo que você leia Assassinato no 33º Grau. E ele fala especificamente da morte de João Paulo I. E ele te mostra aquilo que eu te falei. A igreja tem dois lados. Ela tem um lado divino, mas ela tem um lado humano. E um lado humano, Márcio, extremamente atuante. Extremamente atuante. A política em Roma sempre foi uma coisa importantíssima. A tal ponto, Márcio, de escandalizar algumas pessoas. Você conhece o ditado antigo, Roma veduta, fede perduta. Quem vê Roma, perde a fé. Uhum. Não é o meu caso. Eu posso ler tudo, porque você sabe, Márcio, Nosso Senhor quis que a gente soubesse que o mundo ia ser assim. Por quê? Porque muito papa já fez besteira. A igreja já teve muito papa ruim. Até eu tenho um amigo bispo que dizia, a prova de que a igreja é divina é que os padres e os bispos ainda não conseguiram acabar com ela. Mas Nosso Senhor queria que soubesse que fosse assim. Por quê? Muito papa já fez coisa errada. Mas dizer, eu não conheço esse homem, foi só o primeiro, né, Márcio? Agora... Puxa, e não era fácil, se não está escrito no Evangelho, não era fácil eles terem dado uma escondida nessa parte da história, mas não, Deus queria que a gente soubesse, o mundo vai ser assim, o mundo vai ser assim, os homens vão ser homens, e Deus vai continuar sendo Deus. Com certeza. O que o senhor acha, professor Pedro Paulo? Eu queria ouvir o professor Funari também sobre, ele falou das segundas núpcias, eu queria saber se o novo Papa vai abordar essa questão dos escândalos de abuso sexual e as consequências, e se vai exigir uma ação mais decisiva e transparente, professor. Olha, Márcio, muito boa pergunta. Eu acho que esse é um dos aspectos que vão ser levados em conta, porque é um problema, digamos assim,
digamos, de muito difícil trato, né? Justamente porque, como diz a irmã Ana Maria, a igreja é feita de seres humanos, né? Esse é o ponto. Nós todos somos seres humanos, eu acho que esse é o ponto. Faz parte do cristianismo em geral e do catolicismo em particular, a ideia de que nós somos seres humanos, vivemos e temos, portanto, defeitos e limites, etc. Eu acho que esse é pecadores, digamos, para usar a linguagem Pecadores, somos todos pecadores. dos pecadores. Então, isso significa que é um problema realmente de difícil trato e vai ser, portanto, um dos elementos a serem levados em conta. Existem alguns outros aspectos. Eu acho que a respeito de quem vai ser escolhido, eu acho que tem a ver também com o momento. Como assim? Momento por exemplo, a questão da idade do escolhido. Idade e saúde. A irmã Ana Maria mencionou problemas de saúde. Então, quer dizer, o que acontece? Pode-se escolher uma pessoa mais velha e que, portanto, seria de transição, Isso, seria pontificado curto. pontificado curto, mas no caso foi isso que foi pensado na época do João 23, e o João 23, embora tenha sido curto, fez o Concílio Vaticano II, com grandes reformas. Então, uma coisa é a intenção, outra coisa é como vai se dar. Bom, mas tá, essa é uma possibilidade. Portanto, eu acho, todo mundo tem dito que é difícil que seja um João Paulo II, ou seja, um jovem. É difícil que seja um jovem, porque justamente com um jovem, e ainda mais como João Paulo II, hoje tem mais ainda do que na época dele, pessoas saudáveis, esportistas, né? Então, o que acontece? É uma aposta, bom, vamos ter mais 25, 30 anos de uma certa direção. Então, eu não sei se isso também... Esse Que é é um isso que se espera agora. então, esse é um fator que tem a ver com aquela questão que eu falei do filipino, né? Então, enfim, essa é uma questão que pesa aí, a idade, não é tão velho, não é tão idoso. Bom, depois também eu acho assim que essa sua questão tem a ver com um pouco como a igreja vai encarar essa questão de, digamos, há questões que não são dogmáticas, mas que são da tradição, e que isso é um grande desafio para qualquer um, sempre foi, nessas últimas décadas, que é o papel da mulher na igreja. No Vaticano, especificamente, o Papa Francisco colocou mulheres em algumas posições que antes não haviam ocupado, né? Mas então, a posição da mulher é uma questão, e isso tem a ver também com o celibato, porque, embora o celibato não é um dogma, né? O celibato é uma tradição, e nem unânime na Igreja Católica, porque pelo fato de que ele aceita os orientais, né, advindos lá da Igreja Ortodoxa, Os séculos melquitas. atrás, séculos atrás, e que podem ser, e depois também recentemente os anglicanos também. Anglicanos também. Então, eu acho que esses são problemas que têm a ver com o que você falou da pedofilia, no seguinte sentido, de que como lidar com essas diferentes reivindicações. No momento atual, eu recordo aqui, você citou pedofilia, pedofilia, ou seja, abusos, né? Mas no momento que nós estamos falando, na França, por exemplo, tem surgido casos de até a filha do primeiro-ministro católico, os filhos estudaram numa escola religiosa, e houve lá uma série de abusos, né? Abusos não só sexuais, mas abusos como é que chama, de violência e tal. Então, esse é um problema que tem a ver, que é um problema que vai ter que ser tratado em qualquer circunstância, porque
você tem, digamos, não é porque o tema, o tema ele é delicado, mas ele tem que ser tratado e tem que ser resolvido. Então, não tem sido resolvido porque é de difícil resolução, naturalmente. Mas esse é um ponto que tem que ser levado em conta. Eu não sei, assim, eu acho que na hora que, naquele discurso que eles têm, pelo que eu entendi, a irmã talvez saiba melhor que eu, mas eles falam pouco, porque são cento e tantos, né? No caso, 134. Eles falam pouco de público, assim, para todo mundo. Então, fala um pouco. Então, o Francisco, quando ele foi no Bergoglio, né, ele falou 5 minutos e impressionou. Então, a gente não sabe também como isso vai se passar nesse momento atual. Quer dizer, que a pessoa escolhe de falar a respeito do que ele acha que é o problema e a solução em 5 minutos. É um desafio. Qual é o problema e a solução em 5 minutos, né? E conseguir, então, captar esse apoio. Eu acho que talvez a irmã Ana Maria possa nos esclarecer mais como que ela vê essa questão de dessa, não diria, não é nem carisma, mas é a pessoa que tem a mensagem certa. Que mensagem é essa que os outros, todos os que estão lá vão... Além, evidentemente, como a irmã disse, eu concordo que existem todos esses aspectos humanos de carreira, de afiliados, etc. Quer dizer, é lógico, isso nós não temos muito como saber. Mas existe esse outro lado aí, que é o da pessoa que vai... minha direção vai ser essa. Eu acho, Márcio, que isso pode ser muito importante até. Na eleição de São Pio X, por exemplo, isso aí foi assim, muito. Porque justamente havia uma briga muito grande entre a direita e a esquerda, a gente estava no final do século XIX, depois de todas as convulsões da Revolução Francesa, havia todo um clero que vinha daquele lado, que aderiu à Revolução Francesa e que depois Napoleão fez questão de pôr dentro do episcopado, e havia todo um clero que tinha resistido à Revolução Francesa, então era uma briga muito violenta, e eles não conseguiam chegar, não conseguia se eleger alguém. E aí tinha esse homem, que era um camponês, que tinha sido arcebispo de Veneza, sem dúvida, mas que era um camponês, tinha sido pároco, depois tinha conhecido uma diocese maior e tinha acabado em Veneza, e que passava o dia na capela. E aí, o que eles pensaram? Olha, não conseguimos a direita, não conseguimos a esquerda, vamos escolher esse aí que... E claro, depois, para a esquerda, ele vai ser um golpe, porque ele vai fazer os documentos contra o modernismo e tudo. Mas naquele momento ele foi escolhido por esse perfil piedoso que ele apresentou e que tirava um pouco o foco de todas aquelas questões políticas com as quais eles não estavam conseguindo chegar a lugar nenhum. Eu queria falar uma coisa sobre essa questão da pedofilia, Márcio. Eu acho que isso não vai ser uma questão agora importante nesta eleição. Por quê? Por que eu acho? Porque há um consenso de que isso... E foram feitas leis. Bento XVI fez leis, o Papa Francisco fez leis, para tornar tudo isso muito mais transparente na igreja. A tradição da igreja era de muito silêncio, justamente por causa desse negócio de todos nós somos pecadores, não vamos expor as pessoas, e com isso... Acabou que muita gente abusou uma vez, duas, três, foi passando de lugar e fazendo horrores. E agora as novas leis, não, elas são muito mais de cortar. A pessoa errou, ela vai ser reduzida a estado leigo, enfim, muito mais colaboração com a autoridade civil, e isso é consensual. Não tem um cardeal que acha que sim e outro cardeal que acha que não. Claro, o interior de cada um, só eles sabem. Mas, digamos, a posição oficial da igreja, mais recentemente, é muito como abuso zero, vamos acabar com isso não é aceitável. Então, desse ponto de vista, por ter se tornado consenso, me parece que não vai ser um divisor de águas. Mas eu acho que o professor Funari tem muita razão em dizer que há sempre o imponderável.
Eu também acho que o cardeal Filipino, se não me engano, está com 58 anos, não é, professor? É muito moço. Eu acho que dificilmente nem uma ala, nem a outra ala, ninguém está querendo um papo para ficar 30 anos. Me parece. Não sei, pode ser que eu esteja errada, que ele seja eleito e que amanhã nós vamos estar conhecendo o Papa Filipino. Mas me parece que não é o jeito que as coisas estão. Há uma certa insegurança. E quando você está com uma certa insegurança, você não conhece bem o produto, você compra o frasco pequeno e sempre um cardeal mais velho é pelo menos possivelmente o frasco menor do produto que você não conhece tão bem. E outra questão também é olhar a data de validade, né, professora? Isso, exatamente. Eu queria colocar uma questão para o professor Funari, que é a seguinte: no século XIII, o Papa Gregório X, ele introduziu regulamentos rígidos para evitar aquelas eleições excessivamente longas. E o Papa Gregório X trouxe as regras para evitar exatamente uma repetição da sua própria experiência. E aí o conclave, que o elegeu em setembro de 1271, durou quase 3 anos. O conclave papal mais longo da história recente aconteceu em 1922, quando os cardeais levaram 5 dias para escolher o seu novo líder. E aí eu pergunto, dessa vez, o recorde vai ser batido ou será mais rápido do que se espera, professor Funari? Márcio, essa resposta, de um lado, é fácil. O recorde não vai ser batido, porque 3 anos não vão ser batidos. Mesmo porque agora é conclave, quer dizer, com chave, eles estão fechados. Então, foi aí justamente que se decidiu que eles iam ficar fechados, e enquanto eles não elegessem, eles não saíam de lá. E aí resolveu. Então, isso não vai ser o mais longo. Agora, com relação ao tempo, eu acho que, na minha opinião, deve ser breve também, porque eles vão ter tido muitos dias, né? Inclusive vai começar só no dia 7 de maio, portanto tem um período grande de congregações gerais no qual eles se reúnem. Nem todos conseguiram chegar ainda, mas a grande maioria já está lá. Então eu acho que vai ser mais rápido, assim como foi na última vez também, né? Nessas últimas vezes tem sido bem rápido. Então eu creio que será rápido. Ao mesmo tempo, eu acho também que vai ser um pouco, como sugeriu a irmã Ana Maria, vai ser um pouco uma questão de como que a coisa caminha. Quer dizer, se a coisa caminha, por exemplo, como eu estava falando, para uma pessoa carismática, que é uma aposta que talvez se pudesse fazer. Uma pessoa carismática, de onde quer que fosse, em que então teria na cúria o Parolin como digamos, quem leva a coisa adiante, né? Quer dizer, a garantia do funcionamento da coisa. Agora, se por outro lado for aceitarem a ideia de escolher alguém que já seja uma pessoa da cúria, o que eu acho que é possível, porque essa era a tradição, né? Então, nesse caso, muda de figura, porque aí a pessoa já está lá dentro, já está acostumada e tudo isso. Então, me parece que essas sessões de voto que o Márcio mencionou, elas servem um pouco para isso, para que, no primeiro momento, você tenha as diversas possibilidades, aí as pessoas vão se retirando, conforme tem menos votos. E aí, portanto, eles vão ver perfil 1, perfil 2. Aí é que vai chegar os 2/3. Então, e aí entram esses diversos fatores, mas um deles é esse, do grau de conhecimento da cúria, porque o Bergoglio, ele tinha um conhecimento do italiano, enquanto que ao que se tem falado é que o Papa Francisco nomeou muitos cardeais que não dominam o italiano. Então, na hora da eleição, isso pesa contra.
porque a pessoa vai ter que ficar num lugar onde a língua, inclusive no próprio conclave, a língua normalmente é o italiano, seria o latim, que o latim seria a língua que todos dominam, Oficial da igreja. a língua oficial da igreja. Porém, sabemos que o próprio Papa Bergoglio não era um latinófilo tão grande. Imagine agora os agora nessa época de hoje, Mais novos. mais novos. Então, portanto, o italiano vai ser usado ali oficialmente. E aí as pessoas vão ter dificuldade de se expressar. Então, mas não é dificuldade de expressar, não é esse o problema. O problema é a dificuldade de se haver com o Vaticano, com a Cúria. Uma pessoa que não fala nada de italiano, para um lugar onde você tem que falar italiano de público, como é que fica? Eu acho que a gente está. Eu não fui atrás, mas a gente pode eliminar muitos deles por esse aspecto, que não tem conhecimento suficiente, básico do italiano para poder estar atuando ali. Isso é um fator que hoje em dia é relevante, no passado não foi. Tá. Eu queria colocar para a irmã Ana que os cardeais, né, irmã, eles discutem as prioridades atuais da igreja, sejam estratégias de evangelização, reformas administrativas, preocupações pastorais, antes da decisão sobre o indivíduo que acredito ser mais adequado para liderar a igreja. Aí eu coloco, o novo Papa ele vai ter que administrar não só a burocracia do Vaticano e as relações interreligiosas, mantendo inclusive a posição da igreja sobre crises globais como migração, pobreza. Aliás, duas questões sobre as quais o Papa Francisco insistiu que a misericórdia não poderia ser opcional. Dependendo, irmã, do perfil do novo Papa, como essa questão ela pode ser enfrentada? Pois justamente a igreja é uma coisa mundial. E ela precisa de um líder que possa lidar com as questões mundiais. E esse ponto que o professor Funari tocou é fundamental. Porque uma primeira questão, a questão da língua, é extremamente importante. De fato, um papa que não fala italiano, não fala inglês com toda a liberdade, ele fica muito limitado. Muito limitado mesmo. Porque você vê, por exemplo, no Vaticano II, quando o latim ainda era a língua oficial, uma das razões pelas quais o teólogo Ranner, teve uma enorme influência é porque ele tinha um excelente latim e ele podia dizer tudo o que ele queria. Você se lembra, pelo seu cabelo branco, eu percebo que você se lembra do Papa João Paulo II, quanto era importante na liderança, no carisma dele, o fato de que ele chegava em qualquer lugar e falava a língua daquele lugar. Ele veio ao Brasil e falou português. Então, isso é um fator importantíssimo. Claro, essas outras questões, por um lado, o Papa sendo um líder mundial, ele não pode, digamos, se abster de certas questões. Ele vai ter que ter uma opinião, e ele vai ter que falar, e ele vai ter que conclamar aqueles que ele lidera a tomarem certas atitudes. Claro, isso tudo vai depender também, embora as questões estejam aí, também depende um pouco do tipo da pessoa. Pessoas diferentes vão ter necessariamente prioridades diferentes. Então, a gente pode ter um perfil de papa que esteja mais interessado na evangelização, as igrejas estão esvaziando, o que nós vamos fazer? Pode ser um que esteja mais interessado na questão, o que está acontecendo com os migrantes, como é que os imigrantes da Europa Oriental estão sendo recebidos em Roma, como é que eles estão sendo recebidos na Inglaterra, e isso, Márcio, vai depender dos pontos de vista da pessoa. Todos eles vão ter que lidar com tudo isso. Não há opção. Eles estão num cargo, é que nem ser presidente dos Estados Unidos. E você sabe, até falar do presidente me faz pensar nisso. O conclave vai ser sempre para nós uma coisa um pouco difícil, misteriosa, porque se você pensar, desde que os Estados Unidos são república, em 1788,
Houve 60 eleições presidenciais. E nós estamos só no 16º conclave, quer dizer, vai ser o 17º agora. É um evento raro. E cada um deles, como notou o professor, muito dominado também pelas circunstâncias daquele momento. Daquele momento. Houve tempo na história da igreja em que a idade do Papa não era um fator tão importante. Hoje é importantíssimo. Uhum. Então, houve tempo em que a questão da língua era despicienda. Por quê? Porque todo mundo falava latim. Então, não existia a questão da língua. Todo mundo falava latim. O que o Papa falasse, que fosse chegar no povo, ia chegar através do cardeal que falava latim, que ia falar com os bispos que falavam latim, e os bispos iam falar com os padres que falavam latim, e iam ser os padres que iam falar nas línguas locais com o povo. Porque não tinha isso do povo ouvindo o Papa. Não, o povo não ouvia o Papa em lugar nenhum. Mas hoje essa questão é importantíssima, a questão da língua. Uhum. Então, é isso. Ele vai ter que lidar com tudo. De que modo ele vai lidar? Vai depender muito das prioridades pessoais do Papa que for eleito. Então, a irmã Ana falou das circunstâncias do momento, né, professor Funari? E uma das primeiras provações enfrentadas pelo novo Papa será tentar unificar a comunidade católica global em torno de uma visão compartilhada e nesse mundo dividido politicamente. Eu pergunto como é que é possível isso? Exatamente, por isso que eu havia dito do início, e a irmã Ana Maria também mencionou essa questão da inclusão da diversidade. Quando ela mencionou a questão da missa de rito antigo, é um exemplo disso, né? É um exemplo de como incluir diversos pontos de vista. Eu acho que esse é um ponto, de ponto de vista e comportamento. Então, eu acho que esse é um ponto que sempre será difícil e que, ao mesmo tempo, talvez esteja na escolha desse momento. Porque essa divisão que o Márcio menciona, que é uma divisão, digamos, muito atual no mundo todo, né? Nos Estados Unidos, em particular, por ser a primeira potência mundial, por ter na Igreja Católica dos Estados Unidos a maior igreja nos Estados Unidos. Se fala assim, não, mas tem muito mais protestante. É verdade, mas é a maior igreja, porque as denominações evangélicas, protestantes, são muitas. Então, a Igreja Católica é a maior nos Estados Unidos. Então, isso são fatores, e a igreja norte-americana, ela também está dividida, como disse como sugeriu o Márcio, porque não nos esqueçamos que o presidente Biden foi o segundo católico a presidente americano. O primeiro foi o Kennedy e o segundo foi o Biden. Então, o fato de Biden ser católico e do vice-presidente americano, o Vance, ser católico, demonstra que na Igreja Católica norte-americana você tem os dois lados, não é só no mundo, nos Estados Unidos também. Então, eu acho que esse vai ser um ponto importante para a escolha de alguém que consiga tentar dar conta dessa universalidade. Católico, em grego, né, a palavra significa universal, de todos. Inclusive a frase do Papa Francisco que eu já havia mencionado, né? A igreja para todos, para todos, para todos, porque está na palavra. Holos significa todos, católico, né? Então, como fazer para que todos estejam? Esse é o desafio, Márcio, é que todos possamos, quer dizer, todos os que se consideram católicos possam estar incluídos. Eu acho que esse é o desafio e estará diante desse, quem quer que seja esse novo Papa. E você tem razão de dizer que isso não é fácil, será o grande desafio, do meu ponto de vista, e, portanto, por isso é que eu dizia de início, e acho que a irmã talvez concorde, que é difícil que se escolha algum cardeal muito rígido, né, que tenha uma opinião muito rígida a respeito de temas, né, como, por exemplo, assumir uma posição mais
ultraconservadora, por exemplo. Eu acho difícil. Ou também, por outro lado, uma posição muito liberal, porque justamente tem que incluir. Eu acho que isso exclui aqueles que estejam nesses extremos, né? E, portanto, favorece uma moderação e inclusão, esse caráter que a irmã mencionou, o caráter de ideia de inclusão, né? Pessoas que acham, pessoas, questões. Isso entra também com a ideia da Igreja em geral e do Concílio Vaticano II em particular, de que as particularidades locais devem ser levadas em conta. O próprio Papa Francisco falava, olha, se a bênção dada às pessoas depende do pároco, depende do bispo local. Do bispo local, melhor dizer, não do pároco, mas do bispo. Quer dizer, então, significa que se num lugar isso aqui não é bem aceito, tudo bem. Num outro lugar isso é aceito, tudo bem. Então, eu acho que tem que ter esse conta quem for escolhido. Agora, eu não sei o que a irmã pondera a esse juízo. Eu queria até fazer uma colocação para a irmã. Nós estamos quase no finalzinho já. Irmã Ana, existem questionamentos sobre os limites de idade para os cardeais votantes do conclave. Certo. E até que ponto isso limitaria a sabedoria, a experiência encontrada entre os membros mais velhos? Esse questionamento faz sentido ou não? Uma questão importante essa, mas assim, muito difícil de dar uma resposta global, porque você sabe, pessoas diferentes têm habilidades muito diferentes com a idade. Então, parece que 75 anos, eles podem votar até os 75 e podem ser votados até os 80, não é assim? Não é assim, professor? Mas, enfim, evidentemente que uma idade acima de 75, eu acho que muitas pessoas, conheço muitas pessoas, principalmente pessoas que têm uma vida intelectual ativa, estão perfeitamente ativas da mente. Evidentemente que o físico sempre já vai ficar um pouco mais prejudicado. Você se mexe diferente quando você tem 30 e quando você tem 75, sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, acho que alguma limitação, hoje em dia, em que a gente tem tantas capacidades de avaliar, de ver, me parece que é razoável que haja, assim, alguma limitação. Alguma limitação me parece que há, e essas limitações estão aí, e acho, assim, que é sumamente improvável que vai se votar num Papa com 80 anos. Me parece isso sumamente improvável. Porque, embora, ainda que não se queira, por exemplo, um pontificado longo, um conclave é uma coisa enorme enquanto trabalho, enquanto gasto. Enquanto pessoas sendo tiradas dos seus locais de trabalho enfim, os seus afazeres ficam lá. Um cardeal normalmente trabalha o tempo inteiro. Eu tenho um pouco mais de contato com o cardeal de São Paulo, uma pessoa que trabalha o tempo inteiro, e agora ele não está trabalhando, agora ele está em Roma. Então, tudo isso eu acho que pesa sim, e, enfim, acho que me parece que tá bom, assim, tá bom, mas não acredito que as pessoas vão votar em quem tem 80 anos, não me parece razoável, acho que dificilmente se faria isso. No minuto final, professor Funari, no início, a irmã Ana colocou que os candidatos favoritos que entram no conclave raramente emergem como Papa, o que inclusive gerou o ditado italiano: entre no conclave como Papa e saia como cardeal. Alguma aposta de quem está entrando como cardeal e pode sair como Papa? Olha, não, eu não apostaria num nome específico, né? Porque eu acho que há muito, como falamos aqui nessa hora, há muitas variáveis em questão. Mas eu nem diria que, nesse caso, como eu já disse anteriormente, o Parolin, que é um exemplo, que começamos a conversa aqui com a irmã mencionando o Parolin, eu não creio que ele esteja, por definição, excluído, só porque ele é o atual secretário e entra com esse cabedal. Então, eu acho que nem isso podemos dizer. Eu acho que esses próximos dias serão decisivos também. Nós estamos, os dias que antecedem
o evento. Porque, só para concluir, Márcio, você citou os mais velhos, mas eles participam dessas reuniões antes do conselho. Claro, eles podem ter influência. Vão Exatamente. ser votados, mas influenciar em quem se vota. Exatamente. Então, eu acho que isso vai ser também muito, muito importante. E aí, portanto, não são mais 80% do Frei Francisco, porque são os anteriores, né? Então, também temos que levar isso em consideração. Muito Exato. bem. E, irmã Ana, quem seria o inspirado pelo Espírito Santo? Então, Márcio, você sabe o que eu vou fazer? Certamente há muitos católicos nos ouvindo. O que eu recomendo? Nós que somos católicos, se acreditamos na ação do Espírito Santo, vamos rezar. Vamos rezar para que Deus escolha aquele que Ele quer. Aquele que possa conduzir bem a sua igreja, que possa ajudar as pessoas a conhecerem melhor a Deus e a terem uma vida melhor neste mundo e principalmente no outro, para a eternidade. Irmã Ana Maria Fideli, muito obrigado pela sua participação no Contraponto. Foi um grande prazer. Eu que agradeço, Márcio. Prazer estar aqui com você, com o professor Pedro Paulo também. Professor Pedro Paulo Funari, um prazer tê-lo de volta ao Contraponto, professor. Olha, muito bom. Foi muito bom conversar com a irmã Ana Maria e com você. Muito bom. Muito obrigado pelo... Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br